Eu já falei várias e várias vezes que você deve diversificar a sua carteira, que você não pode botar todos os ovos em uma única cesta. Você pode estar se perguntando, Pedro, como é que eu faço para de fato diversificar minha carteira de investimentos? A resposta você vai ver nesse vídeo de hoje. Bora lá! Se ainda não é inscrito no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, se inscreve aí embaixo, cara, ativa as notificações e deixa o like, que isso mostra pro YouTube que é um conteúdo maneiro e mostra ele pra mais pessoas. E assim, a gente consegue ajudar as pessoas a diversificar melhor a sua carteira. Deixou o like? Se inscreveu? Obrigado. Todo mundo sabe que diversificar o patrimônio é o melhor a se fazer quando você quer melhorar a relação de risco e retorno da sua carteira e, consequentemente, do seu patrimônio. Porém, 3 perguntas são necessárias ser respondidas para que você melhor diversifique o seu capital. A primeira delas é, Pedro, vale a pena diversificar o meu patrimônio quando eu tenho pouco recurso e tenho pouco conhecimento? Segunda pergunta, quando é o melhor momento para eu diversificar o meu patrimônio? E terceiro, qual é a melhor forma de eu realizar essa diversificação? Qual é a forma correta de eu fazer isso? Respondendo a primeira pergunta, vale a pena eu diversificar o meu capital, mesmo ele sendo pequeno e eu tendo pouco conhecimento? E a resposta é não. E por que não? Porque esse pouco de dinheiro que você tem, ele deve ser usado para segurar o seu curto prazo, a chamada reserva de emergência. Esse dinheiro é basicamente para quando você tiver. E é justamente com esse dinheiro que você precisa de tranquilidade e segurança. Não é com esse capital que você vai prosperar, que você vai ficar milionário, e não deve ser alocado em ativos de alto risco. Esse dinheiro é para quando você tiver algum problema de curto prazo. Por exemplo, alguém da sua família tiver algum problema de saúde, você perdeu o seu emprego, ou a gente até passar por uma pandemia, a gente nunca sabe. E aonde que você pode botar esses investimentos? Tesouro Selic, fundos DI, conta corrente remunerada, CDB com 100% de liquidez. Vou deixar um card aqui em cima, onde você pode se informar melhor. Outro ponto negativo de você começar diversificando com pouco dinheiro é que você vai despender um tempo muito grande e um estresse muito grande vai te ocorrer em você buscar ativos de alto risco, muito complexos, e não vão te dar um retorno tão interessante assim. Então foque primeiramente na sua reserva de emergência, porque a gente sabe que imprevistos são previstos. Outra pergunta que eu recebo bastante é, Pedro, como que eu faço para diversificar o meu patrimônio? Qual é a melhor forma de eu fazer isso? E eu vou dividir essa resposta em 2 partes. A primeira, eu vou te explicar o que é a correlação de ativos, ou seja, o que um ativo desempenha em relação ao outro. E a segunda parte é te explicar a diferença entre diversificação e pulverização. Dentro da correlação de ativos, a gente tem 3 tipos de correlações basicamente. A primeira é a correlação positiva, a segunda, a correlação neutra, e a terceira é a correlação negativa. A correlação positiva significa que um ativo desempenha a mesma movimentação do que o outro, como por exemplo, ações de bancos, ações do mesmo setor, do setor bancário. Se você investir, por exemplo, no Itaú e investir no Bradesco, se algo impactar o setor bancário, essas ações, essas empresas, elas vão ter mais ou menos o mesmo desempenho. Se forem muito bem, as duas sobem. E se forem muito mal, as duas descem. A segunda correlação é a correlação neutra, ou seja, um ativo é descorrelacionado, totalmente descorrelacionado com o outro. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Ações de bancos e ações do setor de tecnologia da China. Eles não têm nenhum tipo de correlação. Se os bancos daqui subirem, pode ser que na China o setor de tecnologia também bombe. Ou pode ser que o setor de tecnologia lá esteja muito ruim e as ações do banco subiram da mesma forma. Ou pode ser que o setor bancário tenha sido totalmente afetado aqui no Brasil e o setor de tecnologia lá tenha andado de lado, tenha ficado estável. Então eles não têm uma correlação tão direta assim. A terceira correlação é a correlação negativa, ou seja, os ativos desempenham movimentações opostas, dissonantes, como por exemplo o Ibovespa e o dólar. Quando um sobe, o outro cai, e quando o outro cai, o outro sobe. Geralmente na história a gente viu que o Ibovespa e o dólar, eles possuem movimentos assimétricos, onde não possuem uma correlação direta, não sobem juntos. É difícil a gente ver um movimento desse, e na maioria das vezes, quando você tem ações do Ibovespa e tem dólar na carteira, a sua carteira, consequentemente, tem menos volatilidade, porque uma movimentação compensa a queda da outra, ou a alta da outra. Já que você entendeu a correlação dos ativos, eu vou te explicar agora o que é a diversificação e o que é a pulverização. A diversificação é quando você busca ativos que tenham correlação negativa ou neutra, onde cada parte da sua carteira compõe um todo, onde você consiga se beneficiar de vários cenários, de uma alta do dólar, de uma queda do dólar, de uma alta inflação, de uma alta taxa de juros. Por exemplo, ativos dolarizados, reserva de valor, ações brasileiras, fundos imobiliários, real estate, bonds. Então, você ter diversos ativos na carteira, claro, de maneira centrada, de maneira estudada, e você entender que cada ativo se beneficia
beneficia de um cenário, você vai ter um investimento e uma carteira como um todo de maneira menos oscilativa, de maneira que tenha menos volatilidade no seu patrimônio final. Enquanto que pulverização, você simplesmente sai comprando um monte de empresas sem analisar nada, onde muitas vezes elas são dos mesmos setores e elas têm volatilidades parecidas. E aí você perca uma alta do dólar se você não tiver dólar na carteira, você perde uma alta de commodity se você não tiver commodity na carteira, você perde uma alta de uma reserva de valor, como por exemplo em cenários de alta inflação, como aconteceu com o ouro na pandemia, como vem acontecendo com o Bitcoin. Então você precisa entender como cada ativo se beneficia em cada cenário para ter uma carteira totalmente convexa e totalmente completa e, enfim, diversificada. Já entendi que começar com pouco é furada, já entendi também que a gente tem que ter reserva de emergência, buscar correlação negativa. Pedro, qual é o momento de eu começar a diversificar de fato a minha carteira? Depois de formada essa reserva de emergência, lá bonitinha na renda fixa, de alta liquidez, baixo risco. Agora você deve sentar e analisar os investimentos e se de fato eles fazem sentido para você. Não é porque eu estou falando que tem que ter investimento em ação, em fundo imobiliário, em ouro, em Bitcoin, commodity, que você tem que ter todos eles, porque senão você vai acabar pulverizando também. Se você botar R$1 em cada, você não vai conseguir grandes rentabilidades. Você deve buscar os investimentos por fundamentos, visando o longo prazo, porque se você botar R$1 em cada, você vai acabar pulverizando de novo. Ué, Pedro, mas eu diversifiquei. Tá, mas você diversificou diminuindo os riscos e o retorno, enquanto que de fato diversificação é você diminuir os riscos e manter o retorno ou até aumentá-los. Você deve de fato escolher os investimentos com que você consiga entender como que eles ganham dinheiro, como que as empresas ganham dinheiro, entender por que o ouro aumenta em época de crise, por que o Bitcoin sobe, enfim, você deve entender os investimentos para entender a sua carteira como um todo e não ficar desesperado se acontecer uma grande oscilação com a maioria das pessoas. E me conta um pouco mais, como é que está a sua carteira de investimentos hoje? Está só na reserva de emergência ou já está diversificando, está comprando fundos imobiliários, está comprando ações, está investindo em ativos dolarizados? Bota aqui nos comentários que eu quero saber um pouco mais sobre vocês. No mais, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te engrandeceu de alguma forma, vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dele também. Meu nome é Pedro Muccioli e esse é o Multivalor.